E o conteúdo que eu trouxe para hoje, para a gente discutir, é esse aqui, ó. Eu quero contar para vocês como é que foi que eu aprendi inglês de verdade depois de eu ter já feito todo o curso. Aí, como é que o inglês entrou de verdade na minha vida fluentemente. E também como eu aplico isso com os meus alunos que vêm fazer inglês comigo. Vamos conversar também sobre como fica a parte oral e a pronúncia num curso online. Se você decidir fazer um curso online, será que funciona para aprender bem? Vamos conversar também sobre alguns hábitos que podem afastar você da fluência. Talvez você esteja fazendo alguma coisa errada ali, eu posso te dar algum conselho. Também vamos discutir sobre como funciona a fluência nos níveis iniciais ali. Quando você começar um curso de inglês, o que você pode esperar com relação à fluência. E também eu vou explicar para vocês no finalzinho como é que funciona o método que eu utilizo nas minhas aulas. Então vai lá, gente. Eu já comentei um pouquinho com vocês sobre o meu processo ali de aprendizagem do inglês no começo da minha carreira, né? Eu já contei para vocês que eu comecei a estudar inglês com 14 anos. Aos 17 eu já comecei a dar aula. Eu aprendi muito rápido porque era uma coisa que eu amava muito e ainda amo hoje em dia. Eu sempre falo assim que inglês não é um trabalho para mim, é parte de mim, sabe? Não dá para separar o profissional e o pessoal, fica uma coisa meio junta. Mas assim, eu não sentia que eu era segura, sabe? Com relação ao inglês. Eu não me sentia satisfeita com aquele tanto de inglês que eu tinha, mesmo depois de ter terminado o curso, depois de ter feito mais um curso de proficiência no final, passado no exame de proficiência, porque eu via todo mundo falando muito melhor do que eu, então eu me sentia um pouquinho frustrada. E apesar de ser professora já também, né, já ter alunos particulares ali, eu queria alguma coisa a mais. E quem é mais ou menos da minha idade aí, que estiver na reunião, ou um pouquinho mais velho, talvez vai lembrar que antigamente, para você ficar fluente numa língua, como é que era o processo? Você estudava numa escola de idiomas, aprendia bastante sobre o idioma, mas para ficar fluente mesmo, você tinha que morar fora. Eu não era assim, pessoal. Quem tem acima de 30 anos aí vai saber que o processo era esse. A gente não ficava fluente só estudando. Felizmente, a tecnologia mudou muito hoje em dia, né? Hoje em dia o ensino está muito diferente, as aulas estão muito mais dinâmicas, o processo para você aprender uma língua está muito mais legal também. Então, na minha época, era necessário fazer uma viagem, fazer um intercâmbio, morar no mínimo 6 meses ou um ano fora para você conseguir falar fluentemente. E por que isso acontecia? Na verdade, por que é tão difícil ficar fluente ainda hoje em dia? Porque vocês sabem que a diferença entre a língua escrita e a língua falada é imensa, né? A gente aprende ali no papel com a língua escrita, mas quando você vai assistir um filme, quando você escuta uma música, parece que as palavras misturam e você não entende nada, não é assim? Então, depois que eu já estava com mais ou menos uns 20 anos, eu comecei a comprar os seriados que eu gostava de assistir e eu colocava aqueles seriados para assistir muitas vezes, repetidamente, enquanto eu estava fazendo alguma coisa em casa. E nessa época também eu estava na faculdade e comecei a aprender fonética. Não sei quantos de vocês aí já ouviram falar em fonética e fonologia. Mas é uma matéria muito interessante da faculdade, que você estuda detalhadamente os sons das palavras, os sons de cada letrinha, sabe? Você tem a oportunidade de esmiuçar aquilo ali com muito detalhe. E juntando essas duas coisas ali, que eu assistia muito, já dava aula, né? Nunca parei de dar aula. E ainda aprendendo fonética, o meu inglês, desse momento em diante, melhorou exponencialmente. Muito rápido. E aí, o que eu fiz? Eu não queria guardar isso só para mim também, né? Eu tinha que aplicar isso na vida dos meus alunos também. Só que ensinar fonética é um pouquinho complicado. Eu não sei se vocês já viram aqueles símbolos todos fonéticos que existem. Se você olhar para uma tabela fonética, você fica com medo, porque é um monte de letra de ponta cabeça, é um monte de coisa bem diferente, né? E o que eu pensei? Por que os alunos não aprendem fonética nos cursos de inglês? Então, existe uma barreira que é a seguinte:
ela é uma matéria complicada para você ensinar. Então, quem vai se interessar por fonética, o aluno que vai gostar disso, ele vai saber que existe a fonética lá no final do curso, quando ele já estudou muitos anos, ou talvez se ele for uma pessoa muito dedicada e por acaso cair na mão dele algum conteúdo desse. Mas não é uma coisa que se ensina no começo nos cursos, sabe? Porque é um pouco difícil. E também que, assim, no começo o aluno tem tanto vocabulário para aprender, tanta estrutura para aprender, tanta coisa nova, que mais uma seria complicar a vida da pessoa. Então, o que eu pensei, gente? Eu pensei numa maneira de conseguir trazer a fonética para a aula, dentro já dos níveis iniciais, dentro já do primeiro dia de aula, já começar a aprender isso, porém não a fonética profissionalmente. Vamos ver se vocês me entendem aí nesse termo. Não usá-la da maneira como ela é de verdade, daquela maneira difícil. E sim usar uma fonética simplificada. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão me entender aqui, tá? Quem de vocês aí concorda comigo que a maior dificuldade do brasileiro para aprender inglês é a pronúncia? Eu acho que todos vão concordar comigo. Pronúncia seja para você ouvir, né, a pronúncia dos outros que falam muito bem, ou seja para você conseguir pronunciar as palavras também. Porque você pega por escrito, parece que entende. Agora você escuta um filme e parece que não entende. Você quer falar, a tua voz não sai do jeito que você imagina, a sua pronúncia não sai do jeito que você imagina. Por que que acontece isso, né? Então, como essa dificuldade fonética do brasileiro é muito grande, porque a nossa língua tem sons muito diferentes do inglês. Então, eu comecei a usar esse método da fonética descomplicada, que é, vamos chamar assim, de uma fonética amadora, fonética para amadores. Vamos ver se vocês me entendem, tá, gente? Basicamente, o que eu faço é o seguinte: a gente usa uma transcrição dos sons da palavra, a palavra em inglês, porém, de um modo que faça sentido para você entender aquela palavra no português. Quem está me acompanhando ali pelo Instagram, eu tenho colocado bastante essas dicas ali com transcrição para vocês já irem entendendo o que eu estou falando. Mas, se algum de vocês não viu ainda, não tem ideia do que eu estou falando, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A palavra money, por exemplo. Como que você escreve? Você escreve assim, M-O-N-E-Y, certo? Todo mundo conhece essa palavra, hein? Mesmo quem não fala inglês sabe o que é money, né? É dinheiro. Só que se você não souber a pronúncia dela, você vai tentar ler baseado em quê? Baseado nos sons das letras como você conhece na sua língua, no português. E aí vai sair alguma coisa parecida com isso aqui, ó, money, né? Vocês vão tentar falar money, porque no português a gente leria assim. E essa não é a pronúncia correta da palavra em inglês. Alguém aí sabe qual a pronúncia correta, será? Então, gente, o que a gente faz é o seguinte, a gente pega as letras do jeito que a gente conhece no português e transcreve aquele som daquela palavra. Olha como é que ficaria aqui. Money, eu transcreveria dessa forma aqui, ó. Quem tá no Zoom tá acompanhando aqui comigo. Quem tá no Instagram, não estou compartilhando aí, mas imagine M-A com tio, N-I, money. É assim que você fala a palavra dinheiro, money. Transcrevendo foneticamente. E aí você consegue entender perfeitamente o som que aquela palavra tem e aplicar melhor na sua vida. Então, gente, dá para você fazer uso dessa técnica em qualquer palavra que você estiver aprendendo e você achar difícil ali no comecinho, para entender como, quando os outros falam essa palavra, ou mesmo quando você quiser falar e não tem segurança, porque você não sabe com certeza que som que é. Isso ajuda bastante, então. Esse é o primeiro passo, assim, que eu achei muito importante trazer para a aula da transcrição descomplicada, né, da fonética descomplicada, mas tem outras coisas também, gente, outras coisas que eu faço. Também é necessário você ter muito input. O que seria isso? Input é a quantidade de informação que você coloca para dentro da sua mente.
certo? Então, quando você só estuda ali no curso, a quantidade de informação é muito pequena. Não exatamente de informação, mas a quantidade de contato com a língua que você tem só nas aulas é muito pouco. Por isso que quem viaja, faz um intercâmbio, acaba aprendendo muito mais rápido, porque a pessoa está 10 horas por dia em contato com a linguagem. Então, você estudar só no livro ali 1 hora, 2 horas por semana e não ter outra forma de contato é muito pouco. Então, assim, o que eu digo por muito input? Lembra quando eu contei para vocês da história do seriado, né? Que eu ficava lá assistindo bastante seriado, às vezes até sem prestar atenção no que estava acontecendo, e isso me fez perceber o inglês de uma outra forma, como eu não tinha percebido até então. E essa questão de muito input é o que eu chamo nas minhas aulas de pesquisa de campo. Então, imagine que você, durante a aula, você vai aprender algum conteúdo e você vai ter que fazer uma pesquisa de campo para ver aquele conteúdo sendo aplicado na prática ali em filmes que você vai assistir, em seriados, em entrevistas. Esses exercícios de pesquisa de campo eu passo para os meus alunos e quem escolhe o que vai assistir são eles mesmos. O próprio aluno, você mesmo vai lá escolher, eu quero trabalhar com esse material aqui. E aí você vai descobrir muita coisa legal ali que você já aprendeu e vai ver na prática. Hoje, depois da live aqui, eu vou disponibilizar um PDF para vocês com uma lista de exercícios dessa pesquisa de campo que eu vou trazer para vocês, numa sequência que vocês podem usar durante 7 semanas. Aí é só você baixar e usar, que é um presentinho que eu estou dando para vocês. Bom, gente, mas esses exercícios de input, né, de filme, de seriado, de coisas que você vai fazer fora da aula, eles não são um momento ali onde você vai aprender o inglês, a estrutura da língua inglesa. Para que serve então? Esse tipo de exercício ele aumenta a tua percepção dos sons do inglês, aumenta a sua intuição, a sua criatividade para que cada vez mais você se acostume com a linguagem oral e consiga cada vez mais entender a linguagem oral. Quanto mais você conseguir entender, melhor você vai conseguir falar. Né? Você não vai conseguir falar se você não ouvir aquilo. Por isso que as pessoas ficam muito inseguras na hora de falar, porque ouvem pouco, tá bom? Então, esse tipo de exercício ele é para desenvolver a percepção dos sons das palavras, a intuição e a criatividade para você entender as coisas cada vez mais. E quem pode fazer uso desses exercícios aqui? Será que você tem que estar já num nível avançado para colocar um filme ali e fazer esse tipo de exercício? Não, a resposta é não. Você pode fazer isso no estágio em que você está hoje. Esse exercício ele serve para qualquer tipo de aluno. É igual um bebê, quando nasce, ele não tem noção do que é a linguagem, ele não tem noção do tamanho da língua que ele vai ter que aprender, né? Quem está começando também é assim, mas você tem que deixar aquilo ali entrar bastante na tua mente para cada vez mais você ter facilidade. Bom, gente, é claro que não é só isso, né? Não é só ficar vendo filme, ficar vendo seriado. Isso é uma parte. Isso seria a parte prática que você vai fazer. Mas também nós temos que estudar o inglês. Estudar as estruturas da frase, o vocabulário, enfim, tudo aquilo que está dentro de uma aula. Esses exercícios, eles não substituem o estudo do inglês. Eles contribuem para o seu aprendizado. Contribuem de uma forma muito ativa, tá bom? Sem fazer isso, você vai demorar muito mais tempo para aprender. E o que acontece então quando você tem essa noção da transcrição fonética amadora, como estou chamando aqui para vocês, né? E esse input, essa grande carga de input, o que isso tudo junto acontece? Ele adianta para os passos iniciais do seu aprendizado uma coisa importante que você só iria perceber lá depois de muito tempo. Quando você tivesse já estudado bastante inglês, você iria começar a perceber essas coisas e você pode, fazendo isso, começar a perceber desde já. Então, por isso que é muito interessante esse método.